Meu nome é Dalua. Tenho 35 anos. Sou capoeirista há 15 anos e trabalho como segurança num shopping de Salvador. Esta é a história mais insana que já vivi, e garanto que o que aconteceu naquela noite mudou para sempre minha percepção sobre o que é real neste mundo. Era uma quinta-feira quente de março, 11h30 da noite, quando saía do treino de capoeira na roda do mestre Cícero, no Pelourinho. O suor ainda escorria pela minha pele morena, enquanto caminhava pelas ladeiras de pedra da cidade histórica. Salvador à noite tem uma energia única, o cheiro de dendê misturado com maresia, o som distante dos atabaques ecoando pelos casarões coloniais. E sempre aquela sensação de que algo mágico pode acontecer a qualquer momento. Carregava minha bolsa com o berimbau e os pandeiros, meus músculos ainda aquecidos dos movimentos da ginga que praticara por 2 horas. A lua cheia iluminava as ruas estreitas, criando sombras dançantes nas paredes antigas. Estava descendo em direção ao terreiro de Jesus quando ouvi os primeiros gritos. Vieram de um beco estreito entre 2 casas coloniais, próximo à igreja do Rosário dos Pretos. Eram gritos de mulher desesperados, cortando a noite como lâminas. Meu instinto de capoeirista e segurança foi imediato. Larguei a bolsa no chão e corri em direção ao som. O beco estava mergulhado numa escuridão quase completa. Apenas um pequeno feixe de luz da lua conseguia penetrar entre os prédios altos. Mas o que vi quando meus olhos se adaptaram à penumbra fez meu sangue gelar. Uma jovem negra, de uns 20 anos, estava sendo atacada por 3 homens encapuzados. Mas não era um assalto comum. Os agressores se moviam de forma estranha, quase flutuando, e seus olhos brilhavam com uma luz vermelha sobrenatural. A garota gritava não apenas de medo, mas como se estivesse em agonia física extrema, mesmo sem ferimentos visíveis. Foi quando percebi que nada daquilo era normal. E o que aconteceu quando entrei no beco foi absolutamente surreal. Entrei no beco com a ginga da capoeira, meu corpo automaticamente assumindo a posição de defesa que treinei milhares de vezes. "Ei, soltem ela!" Gritei, esperando que os homens se assustassem e fugissem, como geralmente acontecia quando eu intervinha em situações perigosas. Mas eles nem sequer olharam na minha direção. Continuaram ao redor da garota, fazendo movimentos circulares com as mãos, murmurando palavras numa língua que eu não reconhecia. A jovem estava suspensa a meio metro do chão, sem que ninguém a estivesse tocando, girando lentamente como se fosse uma boneca nas mãos de uma criança invisível. Meu cérebro tentou processar o que estava vendo. Em 35 anos de vida, 15 deles na capoeira e 5 trabalhando como segurança, eu já havia presenciado muita coisa estranha em Salvador. Mas aquilo desafiava todas as leis da física que eu conhecia. Avancei com um martelo giratório, movimento clássico da capoeira que praticava desde adolescente. Minha perna direita cortou o ar em direção ao encapuzado mais próximo, mas passou, direto através do corpo dele, como se ele fosse feito de fumaça. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos no chão de pedra úmida. Os 3 se viraram para mim pela primeira vez. Sob os capuzes, vi rostos que pareciam humanos, mas com algo profundamente errado. A pele tinha uma cor acinzentada, os olhos brilhavam, vermelho como brasa, e quando abriram a boca, revelaram dentes afiados como de tubarão. "Você não deveria estar aqui, capoeirista", disse um deles com uma voz que parecia vir de muito longe. "Esta não é uma questão do mundo dos vivos." A garota continuava flutuando, mas agora me olhava com desespero nos olhos. "Me ajuda!" gritou, estendendo a mão na minha direção. "Eles querem levar minha alma para o outro lado." Naquele momento, entendi que havia tropeçado em algo que ia muito além da violência urbana comum. Era como se uma porta para outro mundo tivesse se aberto bem na frente dos meus olhos. E eu precisava decidir se entraria ou correria para casa, fingindo que nada aconteceu. Levantei do chão devagar, mantendo a posição da ginga, mesmo sabendo que meus golpes não tinham efeito físico naqueles seres. Mas 15 anos de capoeira me ensinaram que a luta não é só sobre força bruta. É sobre energia, fluxo e conexão com forças maiores que nós mesmos. "Quem é você, menina?" Perguntei para a garota sem tirar os olhos das criaturas. "Meu nome é Yara.
Ela respondeu com voz trêmula, ainda flutuando no ar. Sou filha de santo do terreiro de Mãe Conceição, na Federação. Eles apareceram quando eu voltava da obrigação de Oxum. Disseram que minha energia espiritual é forte demais e que precisa ser levada para equilibrar o mundo dos mortos. Os 3 seres riram com um som que parecia vidro sendo quebrado. A menina entende, disse o mesmo que havia falado antes. Mas você, capoeirista, está interferindo num trabalho que não compreende. Vá embora enquanto ainda pode caminhar com suas próprias pernas. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas também uma raiva crescente no peito. Minha avó, que me criou depois que meus pais morreram num acidente, sempre dizia que a capoeira não era só uma luta, mas uma forma de se conectar com os ancestrais, com a força dos orixás, com a energia que move o universo. Minha avó sempre falou que quando os orixás nos colocam no caminho do mal, é porque confiam em nossa força para combatê-lo, disse, começando a balançar o corpo no ritmo da ginga. Se vocês são do outro mundo, então talvez precisem conhecer um pouco da energia deste mundo. Fechei os olhos e comecei a entoar uma ladainha que aprendera com mestre Cícero, uma música antiga que invocava a proteção de Ogum, orixá guerreiro. Para minha surpresa, minha voz ecoou pelo beco com uma potência que nunca havia experimentado antes. As criaturas recuaram alguns passos. Yara desceu lentamente até o chão, ainda tremendo. "Continue!" ela gritou. "Sua energia está funcionando. Eles não conseguem se aproximar quando você canta." Foi quando percebi que aquela noite ia exigir de mim muito mais do que simples movimentos de capoeira. Era uma batalha entre mundos e eu estava bem no meio dela. Continuei cantando a ladainha, sentindo uma energia estranha percorrer meu corpo. Era como se cada palavra tivesse peso físico, criando uma barreira invisível entre nós e aquelas criaturas. Meus músculos vibravam não com o cansaço do treino, mas com uma força que parecia vir de muito mais fundo que minha própria resistência física. Yara conseguiu ficar em pé, mas ainda estava visivelmente abalada. "Você tem axé forte", ela disse usando a palavra Yorubá para energia espiritual. "Mas eles não vão desistir fácil. Essas criaturas são Exus obsessores, espíritos desequilibrados que se alimentam da energia vital dos vivos." Os 3 seres começaram a se mover em círculo ao nosso redor, sempre mantendo distância. Percebi que enquanto eu cantasse, eles não conseguiam se aproximar, mas também não podiam simplesmente ir embora. Era como se estivéssemos presos numa espécie de empate espiritual. "O que eles querem exatamente com você?" perguntei, mantendo o ritmo da ladainha. "Minha família tem uma ligação antiga com os orixás", Yara explicou rapidamente. Minha bisavó era uma das Yalorixás mais respeitadas da Bahia. Quando morreu, deixou uma missão inacabada: proteger uma relíquia sagrada que pode abrir portais entre os mundos. Esses Exus querem usar minha energia para localizar e ativar essa relíquia. Um dos seres falou novamente. "A relíquia pertence ao nosso mundo, menina. Seu sangue é a chave e sua energia é o combustível. Se vier conosco por vontade própria, prometemos que sua passagem será suave." "E se ela não quiser?" perguntei, intensificando minha ginga. "Então levaremos vocês 2. Sua energia guerreira também nos será útil." Senti o peso da situação cair sobre mim como uma pedra. Havia entrado naquele beco pensando que ia ajudar numa situação de violência urbana comum, mas agora estava enfrentando forças sobrenaturais que ameaçavam não apenas Yara, mas também a mim. "Tem algum jeito de derrotar esses caras?" Sussurrei para Yara. Ela me olhou com uma mistura de esperança e desespero. "Tem sim, mas vai exigir que você confie completamente em mim e na força dos orixás. E o que vou pedir pode soar completamente maluco." Olhei para os 3 Exus nos cercando, para a situação surreal em que me encontrava e quase ri. "Menina, depois do que já vi esta noite, nada mais me parece maluco." "Preciso que você me dê sua mão e dance comigo", Yara disse, estendendo a palma em minha direção. "Mas não uma dança qualquer. Uma capoeira sagrada, onde cada movimento invoca a proteção de um orixá diferente. Minha bisavó me ensinou antes de morrer, mas nunca consegui fazer sozinha. Preciso da energia de um guerreiro.
Os Exus pareceram entender o que ela pretendia e começaram a se agitar. Não permitiremos que façam isso, disse o líder, sua voz carregada de raiva. A dança dos 7 orixás foi banida deste mundo há mais de um século. Estendi minha mão para Yara sem hesitar. No momento em que nossos dedos se tocaram, senti uma descarga elétrica percorrer todo o meu corpo. Era como se todas as energias do terreiro, todas as orações que já havia presenciado, todos os atabaques que já havia ouvido, se concentrassem nas palmas das nossas mãos. Comece com a ginga de Exu, ela instruiu, começando a se mover no ritmo que eu estabelecia. Movimento rápido, baixo, protegendo o caminho. Iniciei os movimentos que conhecia desde adolescente, mas agora cada gesto parecia carregado de um poder que eu nunca havia experimentado. Meus pés deslizavam pelo chão de pedra como se dançasse numa nuvem, e cada vez que eu girava, sentia como se um guerreiro ancestral estivesse guiando meus movimentos. Yara dançava comigo, seus movimentos complementando os meus numa sincronia perfeita. Agora, Ogum, ela gritou, e automaticamente mudei para movimentos mais marciais, mais diretos. Senti uma armadura invisível se formar ao nosso redor. Os Exus começaram a recuar, mas também a ficar mais agressivos. Tentaram se aproximar várias vezes, mas cada vez que chegavam perto de nós, eram repelidos por uma força que parecia emanar dos nossos corpos em movimento. Oxóssi, Yara comandou, e passamos para movimentos mais fluidos, como se estivéssemos caçando presas invisíveis. O ar ao nosso redor se encheu do cheiro de mata fechada, mesmo estando no meio do centro histórico de Salvador, Xangô, e nossos movimentos se tornaram mais imponentes, cheios de força e justiça. Senti raios invisíveis saindo das minhas mãos a cada orixá invocado. Os Exus ficavam mais fracos, mais desesperados. Mas eu percebia que ainda faltavam 3 orixás para completar a dança e minha energia física estava chegando ao limite. Aguenta firme da lua, Yara disse, suor escorrendo pelo seu rosto. Os 3 últimos são os mais poderosos. Iemanjá, Yara gritou, e instantaneamente senti como se ondas do mar estivessem me carregando. Nossos movimentos se tornaram fluidos, como água, envolvendo os Exus numa dança que os deixava confusos e desorientados. O cheiro de maresia se intensificou no beco, e por um momento tive a impressão de ouvir o som das ondas quebrando contra as rochas do farol da barra. Os 3 seres começaram a gritar em desespero, suas formas se tornando cada vez mais translúcidas. Parem com isso, vocês não sabem o que estão fazendo. Há forças maiores em jogo, bradou o líder, mas sua voz soava cada vez mais distante. Oxum foi o próximo comando de Yara. Meus movimentos se tornaram suaves como mel, mas ao mesmo tempo poderosos como uma enchente. Senti como se ouro líquido corresse pelas minhas veias, e cada gesto criava ondas douradas no ar ao nosso redor. O beco se iluminou com uma luz amarelada que parecia vir de dentro das próprias pedras. Restava apenas um orixá para completar a sequência sagrada. Yara me olhou nos olhos e vi neles uma mistura de exaustão e determinação. Oxalá, ela sussurrou. O último e mais poderoso. Mas cuidado da lua. Quando invocarmos Oxalá, tudo ao nosso redor pode se transformar completamente. Começamos o movimento final, lento e solene como uma procissão. Senti meu corpo se mover não mais pela minha vontade, mas guiado por uma força ancestral que existia muito antes de eu nascer. Era como se todos os capoeiristas que já viveram estivessem dançando comigo naquele momento. Uma luz branca começou a emanar dos nossos corpos, tão intensa que tive que fechar os olhos. Quando os abri novamente, os 3 Exus haviam desaparecido, completamente, como se nunca tivessem existido. Mas o beco não estava mais vazio. No lugar onde eles estavam, havia uma mulher idosa, vestida toda de branco, com colares de contas que brilhavam como estrelas. Seus olhos eram profundos como o oceano, e quando sorriu, senti uma paz que não experimentava desde criança. Vocês fizeram bem, ela disse com uma voz que parecia vir de muito longe. Mas agora o verdadeiro trabalho começa. Os Exus eram apenas os mensageiros.
O que eles buscavam ainda está por aí, e vocês dois acabaram de se tornar os guardiões. Olhei para Yara, que estava tão surpresa quanto eu. Guardiões de quê? Perguntei. A mulher sorriu novamente. Da relíquia que pode unir ou destruir os dois mundos, e ela está mais próxima do que imaginam. A mulher de branco caminhou até nós com passos que não faziam ruído algum no chão de pedra. Quanto mais perto chegava, mais eu sentia uma energia maternal e ao mesmo tempo poderosa emanando dela. Yara caiu de joelhos e baixou a cabeça em reverência. Mãe Iemanjá, ela sussurrou. A senhora veio pessoalmente. Eu fiquei parado, ainda, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em menos de uma hora, minha compreensão sobre a realidade havia sido completamente destruída e reconstruída. A orixá, porque era isso que ela era, me olhou com olhos que pareciam conter toda a sabedoria dos oceanos. Você tem dúvidas, filho? Ela disse, colocando a mão no meu ombro. O toque era quente e reconfortante, como o abraço da minha avó quando eu era criança. É natural, seu mundo racional está tentando explicar o inexplicável. Senhora, consegui dizer finalmente. Eu sempre acreditei nos orixás, mas nunca pensei que os encontraria pessoalmente. Iemanjá riu, um som como ondas quebrando suavemente na praia. Filho, vocês nos encontram todos os dias. Cada vez que você ginga na capoeira, está dançando com Ogum. Cada vez que protege alguém no seu trabalho, está servindo a Xangô. A diferença é que hoje vocês precisaram de nossa intervenção direta. Ela se virou para Yara, que ainda estava de joelhos. Levante-se, filha. Você cumpriu bem o legado da sua bisavó, mas agora preciso contar a verdade sobre a relíquia que aqueles Exus procuravam. Yara se levantou, limpando as lágrimas que escorriam pelo rosto. Minha bisavó nunca me contou detalhes. Disse apenas que nossa família era guardiã de algo importante. A Pedra do Equilíbrio, Iemanjá explicou, fazendo aparecer no ar uma imagem dourada que mostrava uma pedra negra, cravejada de símbolos brilhantes. Foi criada há 1000 anos pelos ancestrais para manter a harmonia entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Quando está em mãos certas, traz proteção e sabedoria. Quando cai em mãos erradas, a imagem mudou, mostrando cenas de destruição, pessoas sendo possuídas por espíritos malignos, portais se abrindo e criaturas sombrias invadindo o mundo físico. Pode criar um caos que destruiria ambos os mundos, completou. E onde essa pedra está? Perguntei. Iemanjá sorriu, mas desta vez seu sorriso carregava preocupação. Está escondida num lugar que vocês conhecem bem, no terreiro onde Yara foi iniciada, mas não ficará segura por muito tempo. Os Exus que vocês enfrentaram eram apenas soldados. O verdadeiro inimigo ainda está por vir. Senti um frio na barriga. E o que precisamos fazer? Vocês dois precisam chegar ao terreiro antes do amanhecer, Iemanjá disse, sua imagem já começando a ficar translúcida. Mãe Conceição não sabe que está guardando a relíquia. Ela pensa que é apenas um oquê antigo da família de Yara. Mas quando o sol nascer, a energia da pedra vai se ativar automaticamente, e toda criatura sombria num raio de 100 quilômetros vai sentir sua localização. Como vamos proteger uma coisa dessas? Perguntei, ainda incrédulo com toda aquela situação. Juntos, vocês têm uma força que não existia há gerações, ela respondeu. Da lua, sua energia guerreira purificada pela capoeira, combinada com a ancestralidade sagrada de Yara, pode criar um escudo espiritual quase indestrutível. Mas precisam aprender a trabalhar como um só. Yara segurou minha mão novamente e senti aquela mesma descarga elétrica de antes. Eu confio em você, ela disse. Você me salvou sem nem me conhecer. Agora, precisamos salvar muito mais gente. Iemanjá já estava quase invisível. Tomem cuidado. O líder dos Exus que vocês enfrentaram é apenas um servo. Quem realmente quer a pedra é o Molu invertido, um orixá que se corrompeu há séculos e foi banido para as profundezas do mundo espiritual. Se ele conseguir a relíquia, poderá voltar ao nosso plano e transformar Salvador numa necrópole. Com essas palavras, ela desapareceu completamente, deixando apenas o cheiro de maresia no ar.
Corremos pelas ladeiras do Pelourinho em direção ao ônibus que nos levaria à Federação. Era quase 00:30, o que nos dava menos de 5 horas para chegar ao terreiro, encontrar a pedra e descobrir como protegê-la de um orixá corrompido. Durante o trajeto, Yara me contou mais sobre sua família. Sua bisavó, mãe Edileuza, havia sido uma das Ialorixás mais poderosas da Bahia no século passado. Quando morreu, deixou vários objetos sagrados para o terreiro, entre eles um oquê, uma pedra sagrada que representa Xangô, que sempre ficava no altar principal. Nunca imaginei que fosse a pedra do equilíbrio, ela disse olhando pela janela do ônibus. Sempre senti uma energia estranha vindo dela, mas achava que era só porque pertenceu à minha bisavó. Quando o ônibus parou na Federação, descemos correndo. O terreiro ficava numa rua escura, cercada por casas simples e muito verde. Mas quando chegamos à porta, percebemos que alguma coisa estava errada. A casa estava completamente silenciosa e uma névoa estranha cobria todo o terreno. A névoa que cobria o terreiro não era natural. Tinha uma cor ligeiramente esverdeada e se movia contra o vento, como se tivesse vida própria. Yara tentou abrir o portão, mas sua mão passou direto através do ferro, como se fosse uma ilusão. É, uma barreira espiritual, ela disse, recuando assustada. Alguém chegou aqui antes de nós. Fechei os olhos e me concentrei, tentando sentir as energias ao redor, como havia aprendido durante a dança com os 7 orixás. Imediatamente percebi presenças malignas dentro do terreiro, mas também algo mais forte. Mãe Conceição estava, viva, mas presa numa espécie de bolha de energia. Ela está lá dentro, mas não consegue sair nem pedir ajuda, relatei para Yara. E tem pelo menos 5 entidades sombrias com ela. Como vamos entrar se não conseguimos nem tocar no portão? Lembrei das palavras de Iemanjá sobre trabalharmos como um só. Vamos tentar a dança novamente, mas desta vez não para afastar inimigos, e sim para atravessar barreiras. Segurei a mão de Yara e comecei uma ginga lenta, concentrando-me na ideia de fluidez de atravessar obstáculos como água passando entre pedras. Ela entendeu imediatamente e começou a se mover comigo, nossos corpos criando um ritmo que parecia dissolver a realidade ao nosso redor. Gradualmente, a névoa começou a se abrir, criando um caminho estreito até a porta da casa. Caminhamos, dançando mantendo o ritmo, até conseguirmos tocar a maçaneta. Dentro do terreiro, a situação era ainda mais surreal. Mãe Conceição, uma senhora negra de uns 60 anos, estava suspensa no ar no centro do barracão, cercada por 5 figuras sombrias que faziam movimentos hipnóticos ao seu redor. No altar, a pedra do equilíbrio brilhava com uma luz pulsante, que parecia sincronizada com os batimentos cardíacos da Ialorixá. Chegaram tarde demais, disse uma voz cavernosa. Das sombras, surgiu a figura mais aterrorizante que já vi na vida. Tinha a forma humana, mas sua pele era negra como carvão. Seus olhos eram buracos vazios que pareciam sugar a luz e, quando sorriu, revelou fileiras de dentes podres. Omolu, Yara sussurrou ao meu lado. Exato, criança. E em poucos minutos, quando a energia desta mulher se esgotar completamente, eu finalmente terei poder suficiente para tomar posse da pedra do equilíbrio e retornar ao mundo dos vivos como seu novo senhor. Olhei para a Mãe Conceição, que estava visivelmente enfraquecendo. Depois olhei para a pedra, cuja luz estava ficando cada vez mais intensa. E então entendi que tínhamos apenas uma chance de salvar não apenas ela, mas todos em Salvador. Era a hora da luta final. Yara, preciso que você mantenha Mãe Conceição viva enquanto eu enfrento Omolu, disse rapidamente. Use toda a sua energia ancestral para criar um escudo ao redor dela. Mas e você? Não vai conseguir enfrentar um orixá corrompido sozinho? Sorri, sentindo uma confiança que vinha não apenas dos meus músculos treinados, mas de algo muito mais profundo. Não estarei sozinho. Tenho 15 anos de capoeira, 5 anos protegendo pessoas, e agora a força de todos os orixás que invocamos esta noite correndo nas minhas veias. Comecei a gingar no meio do barracão, meus movimentos ecoando no espaço sagrado. Cada passo,
que dava fazia os atabaques silenciosos do terreiro ressoarem magicamente, criando um ritmo que parecia vir do próprio coração da terra. Omolu riu com desdém. Um mortal querendo desafiar um orixá? Você não passa de um inseto. Mas quando ele tentou me atacar com rajadas de energia sombria, minha ginga me fez esquivar com uma fluidez que surpreendeu até a mim mesmo. Era como se eu pudesse prever seus movimentos antes mesmo dele executá-los. A capoeira não é só luta, falei, aplicando um martelo que atingiu Omolu em cheio, fazendo-o recuar. É resistência, é ancestralidade, é a força de todos os que vieram antes de nós. Enquanto lutávamos, Yara conseguiu criar um escudo dourado ao redor de Mãe Conceição, que lentamente desceu ao chão, ainda fraca, mas viva. A pedra do equilíbrio começou a pulsar ainda mais forte. A luta durou que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Cada movimento de capoeira que executava carregava a energia de um orixá diferente. Cada esquiva me conectava mais profundamente com as forças ancestrais que protegem Salvador. Finalmente, quando o primeiro raio de sol entrou pela janela do terreiro, consegui aplicar um último golpe. Uma sequência de movimentos que invocava simultaneamente todos os 7 orixás da dança sagrada. Omolu foi envolvido por uma luz branca cegante e desapareceu com um grito que fez tremer todas as casas da vizinhança. A pedra do equilíbrio parou de pulsar e voltou a ser apenas uma pedra comum no altar. 3 meses se passaram desde aquela noite. Mãe Conceição se recuperou completamente e agora sabe exatamente o que guarda em seu terreiro. Yara e eu nos tornamos parceiros, não apenas na proteção da relíquia, mas na vida. Ela me ensina sobre os mistérios dos orixás e eu ensino capoeira para as crianças do bairro. Salvador continua sendo uma cidade mágica, mas agora sei que parte dessa magia depende de pessoas comuns como nós, dispostas a lutar pelo equilíbrio entre os mundos. Se vocês chegaram até aqui nesta história, deixo algumas perguntas. Vocês acreditam que existem forças maiores protegendo nossas cidades? Que mistérios estarão escondidos na própria cultura que vivemos todos os dias? Se vocês se encontrassem numa situação como a minha, teriam coragem de enfrentar o desconhecido para proteger pessoas inocentes? Curtam se esta história mexeu com vocês. Compartilhem com quem precisa despertar para as forças ancestrais que nos protegem e se inscrevam no canal para mais histórias que mostram como o extraordinário está sempre mais próximo do que imaginamos, porque acredito que todos nós temos um guerreiro ancestral esperando para despertar quando mais precisamos.